Olá, amigos, irmãos em Jesus Cristo. Nossa saudação fraterna a todos os nossos irmãos que estão sintonizados conosco, que estarão no futuro assistindo o nosso vídeo. Nós, de antemão, já agradecemos o carinho, a generosidade desses irmãos queridos que estarão nos prestigiando com as suas audiências, seus interesses em buscar mais ensinos de Jesus. A todos, nossa gratidão sincera, recebam o nosso carinho, o nosso afeto, que Jesus esteja com cada um de vocês e conosco, que todos estejamos sob a proteção desse Mestre amado e que possamos cada vez mais desenvolver o interesse pela aquisição dos conhecimentos que Jesus nos deixou, dos seus postulados, dos princípios que ele deixou nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, para que, de posse desses postulados, nós possamos elaborar o nosso código de ética, para que esse código possa nos dar respaldo nos momentos das nossas escolhas, para que possamos cada vez mais fazer escolhas pertinentes a esses postulados, que haja uma congruência daquilo que nós vamos escolher com os ensinos de Jesus, que haja uma convergência, porque nós termos posse dos conhecimentos, das informações evangélicas e deixarmos que elas permaneçam na nossa inteligência, no nosso cabedal de informações, e não permitirmos que ela migre para o coração, e para que nos atos que nós produzirmos, essa migração possa trazer elementos para reger as nossas escolhas, nos auxiliar nas escolhas, para que elas sejam a mais próximas das lições de Jesus. Então, nesses nossos vídeos, nós vamos estar abordando cada vez um tema extraído do Evangelho do Cristo e, claro, dando o nosso parecer espírita, a interpretação espírita. Por que difere a interpretação espírita de outras interpretações? Porque a doutrina espírita, ela procura nos encaminhar, nos orientar para encontrar naquelas passagens, além do aspecto literal, irmos ao encontro da essência, da mensagem que o aspecto literal está nos mostrando. Então, isso é bastante importante, por isso nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um evangelho diferente, não é um evangelho outro evangelho. São passagens do Evangelho de Jesus, desses 4 evangelistas de que falei, Mateus, Marcos, Lucas e João, e, claro, colocado ali o pensamento espírita acerca daquela passagem. Isso é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não é um evangelho diferente do de Jesus. Apresenta ideias diferentes do cristianismo atual, porque, infelizmente, o nosso cristianismo atual ele não espelha mais a vontade de Jesus, ele está espelhando a vontade e os interesses humanos, políticos, sociais, mas Jesus praticamente é como se estivesse esquecido. Ou melhor, Jesus, a figura de Jesus é muito lembrada. Lembram dele na cruz, lembram dele nos sofrimentos, mas o que interessa para Jesus é a essência que ele nos deixou. A doutrina espírita procura resgatar
esse aspecto essencial do Evangelho de Jesus. Por que essencial? Porque é na essência da sua mensagem que está o encaminhamento daquelas ideias cristãs para o espírito encarnado ou desencarnado. Mas não é para o homem em si, é para o espírito que está no homem, para que o espírito possa fazer com que nós, humanos, tenhamos comportamentos cada vez mais coerentes com essa mensagem belíssima, né, que Jesus nos trouxe. Hoje, nós queremos pegar aqui do Novo Testamento, aqui da Bíblia, né, aquela passagem da transfiguração. A transfiguração se deu num monte, né? A transfiguração se deu no Monte Tabor. Como é que isso aconteceu e o que há de relevante nessa passagem? Então, o evangelista Mateus, ele registra aqui no capítulo 17. Os irmãos podem pegar o capítulo 17 e observar ali a narrativa de Mateus acerca desse fenômeno que nós vamos ver que é um fenômeno mediúnico. Jesus faz uma verdadeira sessão mediúnica, onde nós vamos ver aparecer ali Moisés e Elias, né, diante da perplexidade de 3 discípulos que ele escolheu: Pedro, João e Tiago maior. Não era o Tiago menor, Tiago maior, né? Era o Tiago, filho de Zebedeu. O outro Tiago é o filho de Alfeu, né? Então, até tem uma observação de Emmanuel, numa de suas obras, ele vai dizer assim: nem todos, é o título da mensagem. Como nem todos? Nem todos que compunham aquele discipulado de Jesus, né, que depois passou a ser apostolado, nem todos dispunham das condições mediúnicas, principalmente para a materialização, para a ectoplasmia, como tinha Pedro, João e Tiago maior. Então ele convida esses 3 para subirem um monte, porque Jesus ia precisar do concurso deles para esse fenômeno. Não que Jesus não pudesse realizá-lo, mas como sabemos, Jesus, ele também podia fazer todo o seu trabalho sem os apóstolos, sem os discípulos. Mas Jesus, ele veio pregar a filosofia divina, cuja filosofia é trabalho em equipe. Deus também não trabalha sozinho, trabalha com seus emissários, né? E, então, Jesus também veio comprovar para todos nós, provar e comprovar a necessidade do trabalho em equipe. Que às vezes a gente está em situações que parece que a gente está trabalhando em regime de eu-quipe, né? Ou seja, eu como centro da situação e não delego para ninguém. Isso a gente vê, inclusive, no trabalho humano. Mas o trabalho de Jesus, nós vamos ver que é em equipe, e não só aqui na Terra. Todo o trabalho que ele, como governador do nosso planeta terreno, ele se vale de todos os espíritos em todas as posições evolutivas, aproveitando o concurso de todas essas inteligências, essas consciências, para executar o plano divino, né? Que o plano divino Jesus incorporou e veio executar aqui de uma forma mais transparente para nós, mais clara, mostrando a política divina, como é que Deus age nessa ou naquela situação. E com isso nós vamos observando como Jesus não trabalha sozinho, como Deus não trabalha sozinho. O processo todo é em equipe. São falanges, são grupos de espíritos que trabalham nos seus diversos setores, de acordo com a evolução de cada um, cuja evolução vai marcar a capacidade, a habilidade, a competência
para poder executar esta ou aquela tarefa. Então Jesus escolhe esses 3 discípulos ainda, né? Depois passaram a ser apóstolos, para realizar essa sessão. Então ele vai subir esse monte com esses 3 discípulos, e lá em determinado momento ele se transfigura. Como é que ele fica? Ele fica como se fosse uma lâmpada incandescente, uma dessas lâmpadas compridas, toda incandescente, porque ele externiza bem o seu perispírito, né? E com isso ele faz essa transfiguração, e os discípulos ali, os 3 companheiros, perplexos diante daquilo que eles estavam vendo. Porém, eles vão ficar mais perplexos ainda quando de um lado de Jesus surge Moisés e do outro Elias. É bastante importante isso, né? E eles ficam tão entusiasmados que eles propõem a Jesus fazer um tabernáculo para cada um deles. Porque eles ainda estavam também nessa horizontalidade da vida. Eles ainda não tinham aprendido a verticalizar os ensinos de Jesus, particularmente uma experiência mediúnica desta, né? E aí nós temos um fato para comentar, para destacar, é a presença de Moisés, né? Só para os irmãos lembrar, lá no Antigo Testamento, nas leis mosaicas, nós vamos encontrar a proibição, né, de evocar os mortos, essa coisa toda, né? Embora a gente veja em todo o Velho Testamento, como depois vamos ver no Novo também, as passagens mediúnicas presentes desde Abrão até no final da Bíblia, que é o Apocalipse, onde João, que estava em Patmos, né, estava recluso, foi condenado a permanecer naquela ilha, que era uma ilha apropriada para prender os facínoras, né, aqueles que estavam à margem da lei, uma ilha que era incomunicável, uma ilha que era uma ilha em cima de um vulcão. Ela era toda de pedra, onde nem água tinha. Os irmãos eram atendidos com água, trazidos de Roma, né, para atender os prisioneiros, mas não tinha vegetação, porque era só um fundamento rochoso, né? Então ele estava ali, era uma penitenciária de alta, para colocar ali pessoas, né, condenados de alta periculosidade. E João foi colocado lá. E chegou um momento que ele se desprende do corpo. Então, fora do corpo, ele vê Jesus. Basta os irmãos olharem lá no Apocalipse, já no primeiro capítulo ele já vai informar que ele vê Jesus e ouve Jesus falando, para que ele possa registrar tudo aquilo que ele está vendo. E depois que ele volta, ele registra, com certeza, de acordo com a sua forma de conceber, de pensar da época, né, com a sua cultura. Então nós vamos ver coisas que hoje seriam ditas de outra forma, né? Então, assim, ali a gente vê, no último livro da Bíblia, todo feito de forma mediúnica. Então, os irmãos que não aceitam a comunicabilidade dos espíritos, né, de outras crenças, de outras ideologias espirituais, a meu ver, não estão levando em conta os fenômenos mediúnicos que estão desde lá de Abrão, Isaac, Jacó, Moisés, que Moisés fala direto com aquela voz, que a gente sabe que era um espírito luminoso, um representante de Jesus, mas eles entendiam que era Deus, né? Mas ele fala direto, tem um fenômeno lá muito importante, que é o da sarça ardente, né? Moisés está diante de uma sarça que está queimando.
Mas inicialmente ele não deu muita importância, porque era comum as sarsas, aqueles pequenos arbustos, em função do calor do sol, que era bastante ardente, eles secavam os arbustos e entravam em combustão. Mas logo acabava, porque a sarça era um vegetal pequeno. Mas o que causou estranheza em Moisés, que aquela sarça queimava e não se extinguia. E aí, de repente, ele escuta uma voz que vem do céu. Olha só, no Espiritismo a gente chama voz direta, né? Porque não precisa de um médium para passar a sua mensagem. Quando passa pelo médium, nós chamamos de psicofonia, né? E na voz direta também tem essa possibilidade, né? Mas não precisa do médium, né? Não precisa do médium. Então, ali ele escuta aquela voz que diz: tire as sandálias, Moisés, pois a terra em que estás pisando é santa. E ali começa aquela conversa, porque depois ali ele tem que combinar com seu irmão Arão, né? Para poder ir no Egito para retirar o seu povo que estava lá há 400 anos. Mas isso depois vai, né? Depois, quando eles voltam, o fenômeno ele batia numa pedra e surgia água. Então, vários fenômenos que a gente vai ver, né? Daniel, Daniel é o próprio João Evangelista, que João era a encarnação de Daniel, né? Então também era um grande médium, como João também. Então a gente vê que em toda a Bíblia nós vamos encontrar elementos bíblicos que vão apresentar fatos em que, nesses fatos, vamos ver a presença da espiritualidade. Ou seja, o plano espiritual com o plano físico tendo um relacionamento constante, né, entre nós, trazendo mensagens do mundo espiritual, como acontecia com os profetas, né, como aconteceu com vários deles, trazendo mensagens bastante espirituais, né, bastante espiritualizadas. Então, ali estava Moisés e Elias. Mas tem algumas implicâncias aí. Nós vamos ver que Moisés, depois, ele vai reencarnar como Elias. Que antes ele tinha sido Jacó. Olha essa coisa. Vamos ficar um pouquinho em Moisés e Jacó. Jacó foi aquele patriarca cujo filho José foi vendido pelos seus irmãos para aqueles caravaneiros que iam para o Egito e que se tornou vice-rei do Egito, etc., etc., como todos nós conhecemos a passagem. Então, depois José pede para que Jacó e seus filhos e sua família sigam para o Egito, e foram para lá. Mas depois, com o tempo, esses hebreus se proliferaram tanto que o próprio faraó ficou com medo e começou, em função da multiplicação, né, muito grande, ele ficou com medo e começou a legislar leis para deter um pouco esse progresso desse número de pessoas, né? Então, quem leva o povo para o Egito é Jacó, que depois, 400 anos depois, ele reencarna como Moisés para buscar o povo de lá. Olha só como a lei é sábia, né? Então, Jacó leva, depois volta, reencarna como Moisés e vai buscar. Mas só que Moisés depois reencarna como Elias. E depois Elias reencarna como João Batista, como a gente vai ver aqui no próprio fenômeno da transfiguração, né? Mas aí os irmãos vão pensar, mas espera aí, Luiz, se Moisés reencarnou como Elias, como é que estavam os dois ali agora? Então nós precisamos entender que ali estava a manifestação de duas personalidades, não de dois espíritos. O espírito era um só. Na dimensão dele, ele projetou a personalidade, a silhueta de Moisés,
e a silhueta de Elias. Isso não tem problema nenhum. Né? Outro detalhe que nós também queremos chamar a atenção é a questão da proibição, né? Que ele vai proibir, como eu já falei há pouco. Ele vai proibir, Moisés vai proibir o intercâmbio, né? Vai proibir. E agora, ele mesmo estava se comunicando. Então, o que nós podemos dizer aí? Que o que ele proibiu foram aqueles abusos, como hoje o Espiritismo também não proíbe, mas não assina embaixo. Né? Usar a mediunidade para elementos materiais, para conquistas materiais, fazer trabalhos espirituais para conquistar o amor que perdeu, para verificar se o marido tem amante, se a esposa tem. Isso são coisas daqui da Terra que nós temos que resolver. Não precisamos e nem devemos usar a espiritualidade para isso. E outros problemas materiais que o pessoal busca. Na época não era diferente. Era até mais material ainda. E essa busca material é que foi proibido. Né? Que hoje também o Espiritismo, como eu disse, não proíbe, mas também não sanciona. Né? De formas que ele próprio estava se comunicando para demonstrar que os trabalhos sérios, efetivamente sérios, podem e devem ser realizados. Né? Como nós temos aqui no Brasil, tivemos o nosso querido Francisco Cândido Xavier com um trabalho seríssimo, muito sério. Eu mesmo estive lá, presenciei, né, os trabalhos do nosso querido Chico Xavier. Né? Então, com isso, não que ele derruba aquela lei, ele derruba aquela coisa que ficou como fosse uma fonte de tradição. Porque a gente vai ver no comportamento judaico, nós vamos ver que eles tinham a lei, mas também tinha a tradição. A tradição eram os costumes, né? E aqueles intérpretes da lei iriam ajustando aos seus interesses materiais. Nós vamos ver, por exemplo, no aspecto da mulher que foi pega em adultério, da chamada mulher adúltera, porque ninguém tem certeza disso, né? Lá está, naquela colocação que eles fizeram, que na lei de Moisés constava a pena de morte. Pelas leis de Moisés, toda mulher pega em adultério deveria ser lapidada, morta em praça pública. Isso é pena de morte. Isso não está nos 10 mandamentos, ao contrário. Lá está não matarás. Mas na tradição deles, podia. Era aquele jeitinho que fosse no Brasil, é porque era o jeitinho brasileiro, mas não era aqui. Né? Então, na verdade, Moisés vem ratificar a possibilidade dessa comunicação com o mundo espiritual. Até porque, meus irmãos, vamos lá, a comunicabilidade dos espíritos é uma lei divina. E não vai ser como um decreto de A ou de B que a comunicabilidade vai deixar de existir. Porque esse é um fato mundial e universal, em todas as áreas, em todos os continentes, em todas as correntes espiritualistas, sempre aconteceu, só de formas diferentes. Né? Houve época que chamava os médiuns de pitonisas, né? Ou profeta, a própria palavra profeta, né? As sacerdotisas, e aí vem, né, oráculos, aí vem os vários nomes que davam para os médiuns. Né? A palavra médium veio depois, mas que dá no mesmo, ou seja, é aquele que está entre os dois planos. Né? Isso é importante que a gente entenda. Então, Moisés, ele não tinha competência para proibir. Na verdade, aquela proibição foi uma questão disciplinar, não era divino, mas era uma orientação para que utilizasse a mediunidade para os bens espirituais. Né? Espirituais. Então, nós vamos ver, né, aqui no Mateus, né, que
em um determinado momento, houve um fenômeno físico também ali, que envolveu os 3 discípulos e também os 3 que estavam ali, Jesus, Moisés e Elias. Aí diz assim, ó, e estando aqui no capítulo 17, versículo 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. É bastante interessante. Isso é um fenômeno também ectoplásmico, um fenômeno de materialização, né? Que hoje a doutrina espírita estuda essa questão, né? E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho em quem me comprazo, escutai-o. Olha só, mais um fenômeno mediúnico, né? Que, como eu disse, aqui também não precisava de médium, porque não era uma psicofonia, né? Então, na verdade, estava acontecendo aqui uma voz direta, né? Uma pneumatofonia, né? Como a gente costuma dizer. Né? Então, é que ainda vai dizer, e os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Claro, era um fenômeno para eles insólito, né? Mas, por sua vez, eram 3 espíritos já um tanto evoluídos, né? E aí a voz vai dizer, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente Jesus. Logo depois desse fenômeno, aí os dois personagens que ali estavam, Moisés e Elias, aí desapareceram e a sessão voltou ao normal, né? Mas ocorre também uma coisa bastante interessante, que quando eles estavam descendo o monte, eles ficaram em dúvida, porque disseram, ou diziam, né, os profetas, de que Jesus não viria sem antes vir o seu precursor, que seria Elias. E eles disseram assim, bom, mas pensaram, se Elias estava ali, então Jesus não era o mestre. Surgiu uma pulga atrás da orelha. E aí eles perguntaram para Jesus, por que dizem os escribas e os fariseus que Elias teria que voltar? Aí Jesus disse, mas eles estão certos. Elias teria que voltar, mas já voltou. E não o reconheceram e fizeram dele o que bem entenderam. E está escrito na Bíblia. E eles, os discípulos, compreenderam de que Jesus se referia a João Batista. Ou seja, João Batista era a reencarnação de Elias, né? Certo? E já um espírito bastante evoluído, né? João Batista, que Jesus, quando falou sobre João, em um certo momento, ele chegou a dizer que dos filhos nascidos de mulher, João Batista era o maior. Isso é uma coisa para a gente refletir. Então, isso também tem um viés para que a gente possa pensar. Se ele diz que João Batista era o maior entre os nascidos de mulher, então ele não era nascido de mulher, porque ele era bem maior do que João Batista. Era um espírito puro. Isso é coisa para nós refletir. Talvez, com certeza, nós ainda vamos fazer um vídeo acerca dessa questão, se Jesus tinha corpo carnal, se Jesus tinha corpo fluídico, porque essa expressão aqui é muito clara, né? Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Está lá no Evangelho. Né? Então, irmãos, nós vamos ficando por aqui, né? Com esse processo da transfiguração, onde nós vamos colher para nós outros a convicção, a certeza da imortalidade do Espírito, que depois Jesus vai confirmar na ressurreição, que há quem chame de ressurreição da carne. Não é verdade, não foi a carne que ressurgiu, até porque Jesus, considerando o que nós acabamos de falar, Jesus não tinha carne como nós entendemos. Então, na verdade, ali houve a ressurreição do Espírito, né? Então,
que nós possamos entender a questão da imortalidade, como ali a gente viu ali os dois personagens, embora sendo um mesmo espírito, mas estavam ali os dois personagens, Moisés e Elias, e também a comunicabilidade, para que nós não tenhamos dúvida com relação à interação que existe entre espírito e matéria, entre o mundo espiritual e o nosso mundo. Então, que nós possamos ter essa convicção, e com isso nós vamos entendendo que aqueles nossos parentes, nossos amigos e outros que nós temos notícia que já passaram pelo fenômeno da morte, que eles não foram, assim, de certa forma, eliminados, né? E, na verdade, o corpo é que tombou, mas o espírito, com seu corpo espiritual, que é o perispírito, eles foram para a dimensão astral e estão hoje nas correspondentes colônias espirituais existentes do mundo espiritual, de onde saíram para reencarnar. Então, amados irmãos, nós estamos concluindo então a nossa conversa de hoje, agradecendo a atenção de todos os que vierem a ouvir, participar desses vídeos, e que nós possamos todos, neste momento, permanecer em paz com Jesus em nosso coração. Que assim seja.